Pessoal, e aí? Vamos começar a nossa aula? Eu recebi algumas perguntas, eu vou estar lendo aqui para vocês sobre esse tema. Algumas pessoas colocaram, não vou expor as pessoas, mas algumas pessoas colocaram algumas perguntas nas caixinhas que eu coloquei antes de ontem e ontem. E eu vou trazer os temas também, que as pessoas colocaram aqui, pra gente começar a falar sobre esse tema tão polêmico, trazer um alerta também sobre isso, que são os relacionamentos narcisistas. E quando eu falar relacionamento narcisista dentro da aula, vai ser não só para relacionamentos amorosos, mas relacionamentos com pais, relacionamento com irmão, amigo, porque o narcisista ele não tem só uma targa. Ele pode estar dentro da sua família, ele pode estar no seu relacionamento, ele pode estar no seu trabalho, ele pode ser simplesmente o seu amigo. Então eu vou trazer aqui algumas formas de como a gente identificar esse tipo de relacionamento, de como superar, o início, os primeiros passos para você superar esse relacionamento narcisista. Então seja muito bem-vindo, você que está entrando agora. Vai ser diferente do que é uma live, Então eu vou ter a minha consulta pra gente poder estar falando. Se alguém quiser participar, manda uma mensagem aqui, que daí o meu suporte vai me avisar, Se você se identificar com alguma coisa, quiser trazer pra aula, tá tudo bem, seja muito bem-vindo. E a gente vai começar a falar sobre o narcisista e depois o que ele traz no relacionamento e as pessoas que são vítimas desse relacionamento, que é o principal foco aqui. A gente identificar as vítimas para a gente minimizar todo o transtorno que isso pode causar. Mas primeiro a gente vai falar sobre o narcisista em si. Afinal de contas, o que é um narcisista? É uma doença? O que é? Então, o narcisismo, ele não é doença, ele é um transtorno de personalidade. Ou seja, a pessoa ela nasce narcisista e ela vai ser narcisista a vida inteira. Não existe uma cura para o narcisismo, porque é um transtorno de personalidade. Até porque, diferente de muitos outros transtornos, como o da psicopatia, esse tipo de transtorno não traz malefícios ao ver do narcisista, porque ele se identifica como um ser supremo. Ele é perfeito. Por isso que vem o termo narcisista, da história de Narciso, que ele se admirou tanto, que veio até a perder a vida, voar, só achar que ele era o melhor. Então, o narcisista vem desse termo. A pessoa acha que ela é perfeita. E você, quando entra na vida dela, você, quando eu falo, eu estou generalizando, a vítima, quando entra na vida do narcisista, o que ela apresenta? Toda a satisfação do desejo dele. Ou seja, você entra na vida do narcisista unicamente para elevar ele. Porque ele é a melhor pessoa do mundo. Ele é superior a você no que ele faz, no que ele escolhe. Todas as decisões são melhores. Você nunca vai estar perto do que ele é. Ele é um ser supremo. É assim que ele se identifica. E muitas vezes o próprio narcisista não entende isso. Porque ele não é munido de empatia. Então, por não ter a empatia, ele não entende que ele tá magoando a outra pessoa. Ele é um ser superior e ponto. O que acarreta num relacionamento ruim, abusivo, é o que a vítima passa de acordo com o que ele vai apresentar. Mas a gente vai falando isso no decorrer da aula. Então, assim, os principais sintomas dentro do transtorno de personalidade narcisista, como eu falei, a falta de empatia é um dos principais. Ele não é empático. Então, ele vai te ferir e ele não vai sentir nada. Normalmente, psicopatas têm esse requisito também. Por isso que dentro dos meus estudos, eu acho que o narcisista ele tem um pezinho na psicopatia. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, devido a essa falta de empatia. Ele também apresenta, como eu já disse, a grandiosidade. Ele é um ser supremo. Ninguém é superior a ele. Ele é o melhor em todos os aspectos.
Uma outra coisa, eles se acham especiais. Ou seja, eles vieram nesse mundo para serem servidos. Então, eles são especiais. Tudo que ele faz é melhor. Tudo que ele escolhe é melhor. Se você, por exemplo, vai para um restaurante, se você escolher um prato, ele vai te diminuir, porque a opção dele, o gosto dele é muito melhor que o seu. Eles exigem privilégios e exigem, não é porque eles exigem, é deles. Eles nasceram com essa exigência. Crianças narcisistas, nós identificamos muito fácil nas escolas, devido a essa exigência de privilégio. Eles têm que ser sempre os primeiros, tem que dar a melhor parte para eles. Então, eles sempre exigem, desde pequenininho, essa grandiosidade, essa exigência de merecimento. Eles são extremamente invejosos, porque eles não acreditam que você possa ser melhor que ele. Então vai refletir essa inveja. E eles não sentem a inveja como uma pessoa que não tem o transtorno tem. Porque mesmo quando a pessoa que não tem o transtorno, que a inveja é algo natural, você sente a inveja, mas você já sente aquela meio que o sentimento ruim por estar sentindo a inveja. O narcisista não. Ele sente inveja porque ele se acha superior a você ou a qualquer outro, porque ele é um ser supremo. Então, para ele é natural sentir essa inveja. Eles exploram os outros a todo momento, em todas as áreas da vida. Então, eles, no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, dentro de um relacionamento de trabalho, então eles sempre vão estar explorando as outras pessoas. E eles não entendem como exploração. É mais que a sua obrigação satisfazer as vontades dele. E para ele tá tudo bem. É isso que funciona. Eu sou o melhor e você não é nada. É assim que eles se enxergam. E são extremamente arrogantes. Ou seja, não tem como, ter toda essa bagagem de insensibilidade, falta de empatia, grandiosidade, inveja natural e não ser arrogante. Então, normalmente, não que toda pessoa arrogante é narcisista, Isso também é uma falha na personalidade. Mas todo narcisista, ele é sim arrogante. Outra coisa que a gente tem que identificar é que dentro do narcisismo existem 2 tipos, que são os narcisistas grandiosos, que é a grande maioria, A grande maioria dos narcisistas, eles são grandiosos. Então, eles costumam ser extrovertidos, espalhafatosos, dominantes, arrogantes, como eu já disse. Então, eles dominam o espaço, o centro da atenção. Quem nunca esteve num lugar que sentiu que a pessoa que estava ali queria ser o centro da atenção de tudo? Tudo que ela falava era importante, valia apenas ser ouvido, e o que os demais falavam era irrelevante para ela. Normalmente, não que toda pessoa seja assim, pode ser apenas arrogância mesmo, Porque o transtorno ele tem que ser diagnosticado por profissionais da área psicológica, psiquiatra, então tem todo um trabalhar. E normalmente a pessoa, ela não procura ajuda, porque ela tá certa o tempo todo. Então, pessoas normalmente são diagnosticadas com o transtorno da personalidade narcisista através das suas vítimas. E a gente vai chegar nesse ponto. Pessoas que são extremamente expostas aos narcisistas levam toda essa bagagem para um psicólogo, para um psiquiatra, e daí sim vem o diagnóstico narcisista num terceiro. E também existem os vulneráveis, sim, que eles são inseguros, eles são tímidos, com baixa autoestima. Dentro da psicoterapia, a gente trata como codependentes. Ou seja, eu tenho um narcisista grandioso. Vamos dar um exemplo prático aqui. Tem uma mãe, que ela é uma narcisista grandiosa, e ela vai criar um filho ou uma filha. Devido a tanta exposição, pode gerar ali um narcisista vulnerável, que vai estar totalmente atrelado ao grandioso. Ou seja, a pessoa que é vulnerável, ela entende que o amor que vai agregar ela é sempre de um narcisista grandioso. Por isso que quando é muito comum
pessoas que saem de um relacionamento familiar com pai ou mãe narcisista grandioso procurar um relacionamento amoroso com outro narcisista grandioso. Porque a linguagem toda aquela construção do amor, do afeto, do carinho foi baseado naquilo. Então ela entende que aquilo é o amor. Para ela, o amor, como ela cresceu vendo aquilo, o que ela merece é aquilo. Então entra o vulnerável, que ele é muito propício à depressão, à ansiedade, não suporta críticas, mas a grande maioria, quando falamos de narcisista, eles estão dentro dos grandiosos. Então, de qualquer forma, os dois são pessoas egoístas, os dois sentem que são melhores. A diferença, vamos dar um exemplo antes da gente passar para o próximo ponto, de mães narcisistas. Então, vamos supor que eu sou uma mãe narcisista grandiosa. Então, eu sempre vou expor os meus filhos a que eu sou a melhor, você tem que fazer tudo que eu quero, tudo que eu falo é lei e pronto, e acabou. Tudo que você não vai ser nada, eu sou tudo. Isso é uma narcisista grandiosa. Agora, uma mãe sendo narcisista vulnerável, não sei se você já viu ou se identifica com isso. O filho ou a filha começa a crescer e daí a mãe, o filho começa a namorar. Aí a mãe fica doente, a mãe chora, se lamenta, pro filho o quê? Voltar. Aí o filho vai para uma faculdade, tem o dia da formatura. Aí nesse dia da formatura, a mãe passa mal, por quê? Ali ela quer ser o centro das atenções. Então, mesmo munido de baixa autoestima, né, depressão, aquela coisa insegura, ela sempre vai puxar o outro para ela, ou para ele. Ou seja, ela tem que ser o centro das atenções. Não importa que é sua formatura, não importa que é seu casamento. O centro das atenções sempre vai ser o narcisista. Seja ele grandioso ou vulnerável, não importa. Eles são seres no centro da atenção, no centro de tudo que envolve a vida deles e quem tá com eles. Então, esses são os dois tipos que a gente tem. Agora, os sinais, né? Quero falar um pouquinho sobre os sinais que indicam que você está num relacionamento com um narcisista. Aí agora é algo para você pensar, ou se você tem um amigo ou um familiar que você identifica que está acontecendo, que pode ser traços, você é o canal para resgatar essa pessoa. Então a responsabilidade às vezes é nossa para ajudar essas pessoas que estão tão envolvidas, tão atreladas com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Então, um dos sinais é que a empatia que existe ali, ela é desnecessária. Não existe uma empatia. As necessidades dele vêm em primeiro lugar. Então, um dos primeiros sinais é você não importa. Ele vai te trazer, quando eu falo, eu tô generalizando, tá? Ele vai te trazer para um lugar onde o que você sente... Ai, você chora demais. Ai, para de drama. Ai, você toda vez é isso. Ai, entende? Então, ele sempre vai diminuir o seu sentimento devido à falta de empatia que ele tem. Ele manipula você para fazer todas as vontades dele. Vamos supor, você tá ali dentro de um restaurante e você quer escolher um determinado prato ou você quer ir em um determinado lugar. Ele vai manipular você para fazer a vontade dele. Muitas vezes, pessoas que são codependentes de narcisistas, eles deixam de escolher, até passam a pensar que não gostam de determinados lugares ou comida ou qualquer outra coisa, porque eles acreditam profundamente, de tão manipulador que é um narcisista, eles acreditam que aquela verdade é suprema. Então a pessoa às vezes está tão envolvida que ela fala, nossa, é verdade, eu acho que eu nunca gostei de sorvete de morango mesmo, apesar de ser o sabor favorito da pessoa. Então, não, acho que eu gosto de chocolate. A manipulação, ela é tão bem feita, ela é tão perfeita, que muitas vezes as pessoas que são codependentes desses narcisistas acabam acreditando que é real. Outra coisa, o narcisista, ele precisa ser admirado.
Então, ele sempre vai colocar você numa posição de admiração. E você sempre vai ser inferior a ele, independente qual relação que seja. Como eu disse, com familiares, né, narcisistas, com relacionamentos amorosos, amigos. Então, o seu nunca vai ser o suficiente. O dele sempre vai ser melhor. E quando eu digo melhor, não é só o lado positivo, não. Quem nunca viveu uma situação assim de... Ai, você acredita que eu torci meu joelho? Você torceu? E eu que quebrei a perna? Quem nunca passou por isso? Uma pessoa que até no lado ruim, ela quer ser melhor. Ah, você viu que eu derramei... Não, mas a caixa d'água quebrou. Entendeu? Então é sempre maior, é sempre grandioso, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Eles não admitem perder. Aí entra a questão da inveja. O narcisista, ele tem inveja até do ruim. Eu tenho certeza que você já deve ter vivido uma situação parecida aí. Então, eles precisam muito serem admirados. Eles exigem 100% de atenção 100% das vezes. Então, não é que eles falam, ah, não, eu vou dar um pouquinho de atenção aqui, aí a gente... Não. O narcisista é 100% exigente na atenção. Se você não tá ouvindo, se você não tá prestando atenção, se você não tá 100% ali, quer dizer que você é totalmente insignificante. Mas se ao contrário, se você tá falando algo, ele não tá nem aí, ele não tá te ouvindo. Porque ele precisa se ouvir, ele é o grandioso, ele não tem tempo para perder com você. Mas tudo isso é quando a gente está dentro de um movimento já aprofundado no relacionamento. Eu vou dar os sinais para você ver como isso acontece aos poucos. Porque se o narcisista ele iniciasse todo um relacionamento, trazendo agora para a parte amorosa ou de amigos, que são pessoas externas, né? Porque quando a gente cresce num lar narcisista, a gente não percebe mesmo, porque nós somos criados naquela forma de amor, então levamos aquilo como amor, até sairmos e vermos o mundo e falar, peraí, alguma coisa errada não tá certa. E daí com isso, o que acontece? Quando a gente se trata de relacionamentos externos, amorosos, amigos, profissionais, né, que são pessoas terceiras, aí a exigência muda. Aí a inveja, o que eu falei, é muito mais profunda. Porque daí você consegue entender mais ou menos e a pessoa não chega, vamos dizer assim, com o pé na porta. Imagina se você entra num relacionamento onde no seu primeiro encontro a pessoa vai falar pra você, não, você não vai comer isso, você vai comer o que eu tô escolhendo. Não é assim. Eles têm todo um processo que eu vou trazer aqui pra vocês também. Eles sentem sempre, 100% das vezes, inveja das suas conquistas. Vocês não podem, de maneira nenhuma, ser melhor que eles em coisa nenhuma. Como eu falei, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, eles sentem inveja e você não pode se destacar. Mas isso também faz parte de um processo. Só que agora a gente vai falar eu vou falar pra vocês como que isso inicia. Porque o narcisista, ele tem momentos de demonstração de afeto. Então vamos começar de uma forma assim, com uma historinha. Você conhece uma pessoa, aí você se apaixona por ela, aí ela é a melhor pessoa do mundo, ela te coloca num pedestal, ela te ouve, ela te dá total atenção, ela fala tudo aquilo que você quer ouvir. Então pensa, que relacionamento perfeito. Só que aos poucos, o que o narcisista está fazendo? Ele está te estudando. Ele tá ali te manipulando de uma tal forma, mas isso eu quero deixar bem claro, que não é uma manipulação pensada. O narcisista, ele flui. Pra ele é natural fazer isso. Faz parte da personalidade dele. Então ele tá ali te dando total atenção. Você é a pessoa mais linda do mundo. Você é a mulher ou o homem mais sábio, mais interessante. E ali eles vão te envolvendo numa teia de atenção, de autocuidado. Não, de repente tá abrindo a porta. Nossa, ninguém nunca abriu a porta pra mim. Aí você tá lá no seu trabalho e você recebe flores no meio do dia. Nossa, então é isso. Ele é o homem da minha vida. Nossa, essa é a minha melhor amiga. Ela faz tudo por mim. Só que ali eles estão te estudando. Eles não estão estudando... Desculpa, peraí. Vamos continuar. Eles não estão estudando
os seus pontos fortes. Na verdade, eles estão estudando a sua vulnerabilidade. Porque lá na frente, dentro do ciclo do narcisismo, isso vai fazer sentido de tudo que eu falei anteriormente. Então, você sempre vai ser a melhor pessoa da sala. Não vai ser, vai se sentir, porque eles vão te colocar nessa posição. Aí, quando ele vê, né, ele generalizando de novo, quando ele vê que você já tá envolvida, que você já tá toda ali entrelaçada naquilo, o que eles começam a fazer? Eles começam a te separar. Ou seja, você já não tem contato tanto com aquela amiga, você já não vai tanto no salão se arrumar. Nossa, faz um mês que eu não falo com os meus pais, faz um mês que eu não falo com meus irmãos. Ah, mas é porque a pessoa é tão atenciosa comigo, me dá tanto amor, eu preciso retribuir esse amor. Entende onde que tá? Onde a gente tá chegando dentro desse relacionamento? Aí quando essa fase passa, onde ele já conseguiu te estudar todos os seus medos, vulnerabilidade, tudo aquilo que você, todos os seus pontos fracos, tudo aquilo que você demonstrou abertamente pra ele, porque a gente nunca vai se entregar por uma coisa ruim. Isso seria meio que fora do nosso padrão humano, né? Então a gente sempre vai se abrir para uma pessoa que nos ouve, a gente sempre vai ceder mais para uma pessoa que tá ali com você o tempo todo, tá te apoiando. Quando isso acontece, aí começa a fase 2 dentro de um relacionamento narcisista, que é te controlar. Então a pessoa começa a falar: ah, não vai não lá no date lá com as suas amigas. Ah, fica aqui comigo, vamos ver um filme. Ah, para que você vai na festa de aniversário da sua irmã? Não, vamos num restaurante só nós dois. E daí ele começa o quê? A te trazer para um ambiente onde você vai estar solitária. É como se você fosse uma presa. Então ele vai te isolar das pessoas, da sua rede de amigos, dos seus familiares, de tudo aquilo que você gosta de fazer. Ah, não vai pra academia não, você tá tão lindo, você tá tão linda. Fica aqui. E isso vai te convencer. Nossa, mas ele é tão bom pra mim, ela é tão boa pra mim, faz tudo que eu quero. Então, vou ceder um pouquinho. E você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, até que você se vê isolada, vivendo a vida da pessoa, vivendo só naquele núcleo. Quando o narcisista entende que você está isolado de todo o resto, que você está dentro do núcleo, começa a fase da depreciação. Antes você era o homem ou a mulher mais bonita do mundo. Agora, pra que você vai... Não sai com essa roupa. Antes a roupa não importava. Aí seu cabelo tá meio feio. Ai, por que... Então começa a depreciar. E aos poucos vai depreciando. Aí a gente chega na terceira fase. Depois que essa fase chega, aí você começa a se questionar. Ah, é mesmo, essa roupa não combina tanto assim comigo. Ah, não, tá muito curto, acho que é melhor eu pôr uma roupa maior e mais coberta. Ah, é mesmo, ele tá certo, não preciso ir lá no salão não, né? Deixa assim mesmo. Então você mesmo entende, porque essa pessoa foi tão boa pra você. Ela te conquistou de tal maneira, é o melhor homem, a melhor mulher do mundo. Então, por que eu não vou ceder? Só que você, sem perceber, só você cede. Aí, quando chega a fase da depreciação, ela se intensifica de uma forma que vão acontecer oscilações extremas de humor. Um dia a pessoa vai estar super feliz, super alegre, no outro parece que é outra pessoa. E a mesma coisa acontece aqui com relacionamentos de mães narcisista. Então, quando tem momentos que a sua mãe te trata como se você fosse o melhor filho do mundo, e outros momentos que é mais ou menos assim. Já viveu isso? Nossa, essa roupa tá linda, mas você não acha que você tá meio gorda pra ela? Nossa, seu cabelo ficou legal, mas se você pintasse de outra cor, não seria melhor? É sempre muito sutil. É aquela crítica construtiva que não constrói nada. Só que a gente tá tão envolvido nesse relacionamento, tá tão envolvido em tudo isso, que a gente esquece de quem nós somos.
Então, existe esse ciclo de abuso emocional e ele existe um padrão. Então, primeiro vem a fase da idealização, onde ele te idealiza e você idealiza ele, é uma coisa só. Depois vem a desvalorização e depois dessa vem o desgaste. Então, começa a fase onde eu brigo, eu me reconcilio, eu brigo, porque é isso que o narcisista quer. Então, você se rebela, briga. Só que quando você briga, ele volta na primeira fase lá. Na primeira fase onde tinha a idealização. Então ele volta ou ela volta a ser aquela pessoa perfeita. Aí você se reconcilia. Aí quando ele percebe que tá tudo bem, começa de novo, né, o desgaste e a desvalorização, desvalorização. E depois vem a fase que é a última, que é o do reencontro, que é essas brigas. Briga, volta, briga, volta, briga, volta, né? Então, quando chega na fase que alguma coisa errada não tá certa, que você percebe, não, peraí. Ou muitas vezes outra pessoa tenta te falar, demora pra você entender, é uma fase já muito difícil de sair. Porque muitas pessoas acabam ficando dependentes dos narcisistas, não só na fase emocional, mas principalmente mulheres ficam dependentes financeiramente. Aí se vê dentro de um relacionamento extremamente abusivo para um narcisista, onde não tem uma profissão, tem filhos para criar, não tem uma renda, porque ele te afastou de tudo, então ele te afastou da sua família, ele te afastou do seu emprego, ele te afastou de tudo. Então, você se vê dependente emocionalmente, financeiramente, afetivamente, tudo é esse ser narcisista. E como sair disso? Mas a gente vai chegar lá, porque tudo tem uma saída. Então, depois vem os sinais de abuso emocional, que são as oscilações extremas, como eu já falei, a manipulação emocional, ou seja, essa pessoa faz tudo pra você, só que quando você a questiona, ela manipula de um jeito que você que tá errado, não é ela. É você. Não, você não queria que eu fizesse isso, então por que você fez aquilo? A culpa é sua. Você não queria que eu fizesse tal coisa, mas por que você deixou? Então sempre vai ter uma manipulação onde a culpa é sua, independente do que seja. Que daí vem a fase do isolamento e a negação, que é uma das principais fases, assim, já no final de um relacionamento narcisista. E é uma das fases mais dolorosas, que é onde começa a pessoa a despertar, ou por um terceiro que alerta, ou ela mesma, ou às vezes vê uma live como essa, ou vê um vídeo no YouTube. Sempre tem um despertar, fala, opa, peraí, alguma coisa aqui tá fora do comum, mas vem os questionamentos. Será? Será mesmo? Então existe tudo isso. E daí vem com isso os impactos psicológicos, que são a baixa autoestima, a ansiedade e junto com a ansiedade, que é como se fossem irmãs siamesas ali, a depressão, a síndrome do impostor, que é isso, não, a culpa é minha mesmo. Não, mas você vai trazendo isso para sua vida, o isolamento social, que é um dos fatores que mais agrava dentro de um relacionamento narcisista, porque quando você se vê sem uma rede de apoio, você se vê sozinho ou sozinha. Então não tem pra onde correr. Porque daí as pessoas que estão à sua volta te enxergam como errada também, né? Não entendem que você é uma vítima desse relacionamento. Então, foi você que se afastou, foi você que nos excluiu, então a gente tentou falar, você não quis ouvir, agora se vira aí sozinha. Muitas vezes é isso que acontece. Então essa falta de rede de apoio social ali traz esse isolamento. A confusão e a dúvida constante, que será mesmo? Não, mas ele não faz tal coisa, ou ela não faz. Não, mas existe um padrão, mas ele não fala para eu trocar de roupa. Mas todo envolvimento emocional, de isolamento, de depreciação, de desvalorização tá acontecendo. Porque ele não faz vai te causando essa confusão, essa dúvida constante se você tá ou não dentro de um relacionamento narcisista, seja ele nos âmbitos que eu falei, profissional, amoroso, familiar. E com isso vem o medo de tomar decisões, porque você já tá ali toda emaranhada naquela teia,
com essas dependências emocionais, financeiras, muitas vezes, então você tem medo de tomar uma decisão, um primeiro passo para poder romper isso. Aí tem a hipervigilância, que daí você começa a se ver tudo. Meu Deus, será que se eu deixar assim fica melhor? Será que eu tô magoando ele? Então a gente começa a ter essa hipervigilância para ver que o erro, para tentar encontrar o erro na gente do que o outro tá falando, porque ele sempre tem razão, mas eu quero que volte o primeiro estágio da pessoa, mas ele era tão bom pra mim, ela era tão boa, então eu tô errando em alguma coisa, então por isso que o nosso relacionamento tá ruim. Então a gente vem e traz a culpa. E no final, a dependência emocional, que é a mais difícil de ser quebrada. Mais difícil que a dependência financeira, mais difícil que a dependência quando tem filhos ali envolvidos, é a emocional. Porque normalmente uma pessoa que entra dentro de um relacionamento narcisista, ela já vem com um histórico. Então ela entende que aquilo é amor. Então quando ela entende que ela tá dentro de um relacionamento narcisista, que aquilo não tá certo, a dependência emocional muitas vezes fala mais alto, e é o que acontece de, às vezes, casais ficarem casados anos e anos e não se separa. Nossa, mas o relacionamento é horrível, mas não se separa por causa dessa dependência emocional. E isso também eu digo no relacionamento com mães narcisistas, né? Muitas vezes a mãe narcisista, ela te deprecia tanto que você sente que ela quer viver a sua vida. Que tudo que você fala pra ela, ou tudo que você faz, ou pra ele, pais narcisistas também, tudo que você fala, tudo que você faz não tá bom, você nunca vai ser bom o suficiente. Então, às vezes você fala, eu comprei um carro novo. Mas você podia ter visto outro, que aquele outro é muito melhor. Nossa, sério? Tá. Mas eu comprei uma... Entendeu? Então, é sempre maior. Seja independente de qual o âmbito de relacionamento com o narcisista. Mas existe como sair. Não que seja fácil. A primeira coisa é identificar esse relacionamento. Não, então eu já passei pelo estágio da idealização, onde fui colocado num pedestal ou colocado num pedestal. Eu já passei da fase do isolamento. Não, realmente, nossa, eu tinha tantos amigos, agora não tem ninguém. Se acontecer alguma coisa, eu precisar ligar pra alguém, pra quem que eu ligo? Eu só sei o número da pessoa. Nem o meu eu sei. Eu só sei o número da pessoa. Tudo o que acontece, tá tudo na mão deles, né? Eu não tomo decisão nenhuma, porque eu não sou capaz de tomar nenhuma decisão. Então tá, eu passei por isso. Aí eu tô aqui nesse isolamento social. Eu tô com uma autoestima super baixa, porque, nossa, mas eu não tô valendo nada, porque tudo que eu faço nunca tá bom. Mas existe um meio de você entender. Quando você entende, e aí eu trago para vocês que vem amigos passando por isso. Não sejam coniventes. Eu sei que é difícil, às vezes a pessoa, aquele negócio, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente tem sim que se envolver. Se a gente ama uma pessoa, a gente precisa se envolver. Então a gente tem que trazer o alerta para essa pessoa, né? Muitas vezes com sutileza, porque às vezes tá naquele primeiro estágio, né, de tudo é lindo e perfeito, mas você percebe quando uma amiga, um familiar tá mudando, porque você conviveu, você conhece a pessoa. Então, se de repente um amigo seu, um familiar, começa a se afastar muito, só vive naquele mundinho do relacionamento, aí você vê que a pessoa mudou o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, alguma coisa tem. Se não é pra melhor, alguma coisa tem. Porque dentro de um relacionamento narcisista nunca melhora pro outro, é sempre pra ele. Então a gente consegue ter essa visão geral. Então é assim, sua responsabilidade trazer o alerta pra essa pessoa. Porque quanto antes ela sair de um relacionamento narcisista, e volto a repetir, independente do que seja, qual âmbito que seja, mais fácil ela vai se recuperar e menos traumático vai ser. Porque dentro da personalidade, dentro do transtorno de personalidade narcisista, como eu falei, para eles estão certos. Eles não vão procurar ajuda. Eles não, por mais que às vezes eles se identifiquem como, outros até procuram, mas não existe uma cura, porque não é uma doença. É um transtorno de personalidade. Então, a primeira coisa
para você fazer é estabeleça limites. Eu sei que é o que mais vai doer, mas nós temos que aprender a estabelecermos limites. Principalmente quando a gente vem de um lar narcisista. É difícil a gente falar não para as nossas mães, afinal, ela deu a vida pra gente, ou para os nossos pais. É difícil a gente colocar limite de eu não vou mais ver a minha mãe, eu vou me afastar. É muito difícil, mas é necessário para a sua saúde mental, porque eles não mudam. É um transtorno de personalidade, não é doença. Então, para eles estão certo. Então, não tem como uma pessoa que se acha certo, correto, que tá tudo bem, mudar. Não existe a empatia dentro deles. Então, a principal fonte é você estabelecer limites. E muitas vezes esse limite é sim se afastar totalmente. Seja a pessoa narcisista na sua vida, sua mãe, amigos ou até relacionamentos amorosos. Você precisa. Então você pode ou estabelecer limite no começo para que você possa ter um respiro, mas cortar o contato é primordial, porque eles não vão se curar, não é uma doença. Então você pode bloquear números, redes sociais, encontrar maneiras de se afastar. Tá, mas eu tô dentro de um relacionamento ou dentro da casa dos meus pais e eles são narcisistas. O que eu vou fazer? Aí tem uma outra solução. Você tem que parar de expor a sua vida e conquistas o máximo que você quiser, o máximo que você puder. Porque o que acontece? Eu sou dependente, vamos supor que você é um adolescente lá, né? Você tem que morar com seus pais, você tem que respeitar seus pais. Mas você também pode impor limites. Você é um ser individual. Então você não precisa contar tudo, né? Principalmente conquistas. Porque, como eu falei, não tem cura. A inveja vai estar ali. E sempre vai te depreciar. E com isso proteger a sua rede. Então, se você tem uma amiga que você sente que você pode confiar nela, que ela vai te ajudar, não perca esse contato, né? Mantenha pelo menos um vínculo ali. Ou resgate, se você se viu dentro de um relacionamento depois que você percebeu, resgate, peça ajuda. Pratique o autoamor. Você tem que se amar. Então, quando você identificar que você está dentro de um relacionamento narcisista, você tem que começar a se valorizar e não esperar que o outro te valorize. Então você tem que blindar os seus ouvidos. Você tem que blindar a sua mente com o não. O não, ele não é algo negativo. Muitas vezes ele serve para que você possa ser positiva. Então você tem que aprender a falar não. Então blindar os seus ouvidos, a sua mente. Deixa a pessoa falar. Mas que você possa levar para o seu coração aquilo que vai te agregar, sabendo que você está dentro de um relacionamento narcisista. Tenha uma rede de apoio. Muitas vezes mãe narcisista colocam filhos um contra o outro. E daí os irmãos crescem, às vezes não se falam mais, criam rixas, né? Porque existe uma logística dentro de uma família com mães narcisistas, né? Elas agem de uma forma, tem sempre o filho preferido, o filho que não vai ser nada na vida, o outro que é totalmente insignificante. Então, assim, sempre vai ter esse tratamento diferente que vai criar esse atrito entre irmãos. Então, vocês, quando identificando isso, vocês têm que se unir, criar uma rede de apoio e buscar ajuda externa em redes de apoio também. Aprenda a dizer o não. Parece clichê, mas todo clichê é clichê por um motivo. Então, aprenda a dizer não. Pode doer? Não importa. Fale o não. Até porque, por não ser munido de empatia, não vai mudar a vida do narcisista. Então, aprenda, principalmente quando o narcisista grandioso ele é mais fácil, né, de identificar. Mas o vulnerável, quando você diz não, aí ele vai chorar, vai fazer drama, vai ficar de cama, vai para o hospital, vai inventar até uma doença grave, né? Dizer que tem uma doença. Quem nunca viu no jornal casos desses, pessoas que inventaram doenças graves para poder ter, né, manipular e ter esse tipo de atenção. Então, aprenda a dizer não. E muito importante dentro disso, busque terapia. A terapia vai te tirar daquele centro, vai te colocar em um outro lugar, onde você vai conseguir enxergar de fora todo esse relacionamento.
tudo isso que você está sendo exposto. Então, eu vou... Agora tem umas perguntas, né? Pode vir aqui. Eu vou ler as perguntas e vou trazer a explicação dentro desse aqui, ó. Amanda falou, no caso de mães narcisistas, como podemos lidar em ser tão impactados com as atitudes dessa pessoa? No caso aqui, eu entendo que tudo que ela fala te impacta ou te magoa, né? Eu acho que pode ser um pouco disso, né? Como em ser tão impactados com as atitudes. É o se afastar. Eu sei, a sua mãe, ela te deu a vida, honre-a de outra forma. Mas você precisa ter saúde mental. Então, você precisa se afastar. E levar em consideração, por ser um transtorno de personalidade, o que ela está falando é muitas vezes irrelevante. Parece bruto, né? Falando em relação a uma mãe ou um pai, mas é verdade. Não existe empatia ali. A pessoa vai falar que te ama, ela vai te abraçar, vai te beijar, mas não existe a empatia e muitas vezes não existe o amor também. Então, acho que a gente pode lidar dessa forma, se afastando, colocando limites, estabelecendo limites claros. Não é você colocar um limite e guardar esse limite para você, não. Tem que ser limites claros. Até aqui, você pode ir. Você passou daqui, opa, aqui é o limite. Então, a gente precisa se conhecer, praticar o autoconhecimento, o autoamor, para que a gente possa entender esses limites e colocá-los eles em prática, independente de qual grau é o narcisista, se são familiares, se são amorosos. Aí, como sair de um relacionamento narcisista? É aquilo que eu falei. A primeira coisa é você sair mesmo, você colocar esses limites, você cortar o contato, bloquear números, redes sociais, dar um tempo, se reerguer, né? Se possível, né? Dentro de um relacionamento, não volte mais. Se é um relacionamento familiar, se erga, se levante, tenha autoconsciência, autoconhecimento, autocuidado e vá mais forte. Porque você vai entender que quando acontecer o ato de depreciação, não é sobre você. Você vai saber quem você é e você vai conseguir levar isso de uma maneira mais tranquila. E faça isso recorrente. Então, teve uma crise lá dentro, né, do ambiente familiar, onde veio o narcisista, tomou a frente, se afasta de novo. E vai fazendo isso, porque isso vai te trazer saúde mental. E tem uma das perguntas que eu recebi, eu recebi muitas perguntas parecidas, e dentro delas estava assim, mas e se eu falo algo para minha mãe e ela nunca me escuta, ela nunca valoriza aquilo, as minhas escolhas, as minhas decisões, o que ela fala é sempre melhor. É a mesma coisa. Para que você vai fazer isso? Eu acho que já é algo que a gente tem que tomar cuidado. Se eu já sei, independente se é mãe ou não, amigo, se eu sei que aquela pessoa vai me depreciar, que eu vou falar algo e ela vai trazer algo negativo, então para que eu vou expor para ela? O mundo tem tantas pessoas maravilhosas que a gente pode se conectar. Então você começa a trazer para essas pessoas somente o necessário, né? Somente o que é óbvio. Eu sei que é difícil, às vezes a gente quer contar, eu conquistei tal coisa, mas a gente sabe que quando a gente expor isso, a gente vai acabar trazendo, infelizmente, essa parte ruim da pessoa te depreciar, te desvalorizar, falar que você não fez mais que sua obrigação, ou, nossa, só isso? O filho da Ruth lá estudou nos Estados Unidos, você vai estudar nessa faculdadezinha aí, então, tipo assim, nunca vai ser o suficiente. E não espere aplausos do narcisista, porque os aplausos deles são guardados somente para eles. Então, você nunca vai ser aplaudido por narcisista. Você nunca vai ser comemorado, as suas vitórias nunca vão ser realmente comemoradas por uma pessoa narcisista. Então, procure pessoas, uma rede de apoio diferente. Se una, né, com outras pessoas, quando assim eu falo de ciclo familiar, se una com outras pessoas que também sofrem com isso, porque, né, a união faz a força ali, seja seus irmãos dentro de uma mãe narcisista e o pai, né? Se o pai é narcisista, se una a mãe, se una aos seus irmãos, para que vocês possam se fortalecer e juntos vocês conseguirem se blindar. Como eu falei, não tem cura. E muitas vezes a pessoa não vai procurar ajuda porque ela tá certa, ela é
o Ser Supremo. Então, não vai adiantar nada. Outra coisa que eu ouvi uma pergunta aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Como lidar com a mãe narcisista. No caso de... Aqui... Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Muitas situações parecidas. Sim. O narcisista, quando ele entra na sua vida, né, quando a gente é exposto a um relacionamento narcisista, a gente esquece quem nós somos. A gente passa a gostar do que o outro gosta, a fazer o que o outro quer. E muitas vezes, quando eu consigo sair de um relacionamento narcisista, se eu não procuro um autocuidado, uma autoajuda, um autoamor, uma terapia, a chance de você cair em outro relacionamento narcisista, e que pode ser ainda pior, é muito grande. Muito grande. Então a gente tem que fazer o autocuidado, né, trabalhar a nossa autoestima para que nós possamos nos blindar e entender que o amor não é aquilo. Uma situação muito comum, agora trazendo no contexto geral, de uma pessoa que sofre dentro de um lar narcisista, por exemplo, né, eu dei um pouco do exemplo, mas vamos aprofundar ele. Eu tenho uma mãe narcisista e eu cresci uma vida inteira sendo depreciada. Então, tudo que eu fazia nunca estava bom. E eu entendi que aquilo era forma de amor. E aí eu cresci, eu fui estudar, fui viver minha vida, fui trabalhar e eu conheci alguém. E daí esse alguém me dá tudo, né, o que eu preciso, na verdade, tudo que ele estudou você, então ele vai falar o que você quer ouvir. Só que, normalmente, as pessoas codependentes, né, que cresceram com mães ou pais narcisistas, eles são atraídos por relacionamentos narcisistas, porque é a forma de amor. Então, quando você entra nesse relacionamento e a pessoa começa a te tratar mal, começa a te isolar, fazer tudo isso que a gente falou ao decorrer dessa aula, você se sente amada. Aí, de repente, você percebe que aquilo não tá certo e tal, e você consegue sair desse relacionamento e conhece alguém que não tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, uma pessoa que vai te tratar realmente te valorizando. Então, vai sair com as suas amigas. Aí você acha que, ele não me ama. Porque o amor, pra mim, eu aprendi que o amor, a pessoa tem que cuidar de mim. Não pode deixar eu sair. Por que você não vai viajar? Nossa, ele não se preocupa comigo, ele não tá nem aí pra mim. E na verdade aquilo é o verdadeiro amor. Porque o amor verdadeiro dentro de um relacionamento, ele é livre. Você pode ser livre, você pode ir e vir, né? Então você começa a entender que o verdadeiro amor, aquilo que pode ser expressado como amor, não é bom. Porque não foi aquilo que você aprendeu. Então a pessoa não te ama porque ela deixa você sair com as amigas. Porque daí ela não tá te dando atenção. Nossa, ela não quer minha companhia. Entende? Que dentro do relacionamento narcisista tem também o codependente do narcisista. Então existem pessoas que são codependentes desses tipos de relacionamentos. E essas pessoas são mais difíceis de entender, que precisam procurar terapia, que precisam de autocuidado, que precisam se ler, se rever e entender quem elas são, porque ela cresceu dentro de um lar assim. E daí fica numa constante busca de aprovação desses narcisistas. Então a sua mãe, toda vez que você expõe algo que você conquistou, ou você tá feliz com alguma coisa, aí ela vem, né, ou ele, né, vem falando, que legal, mas o fulano de lá fez muito mais que isso. O filho da Ruth, o filho da Maria, é muito melhor. Então, assim, você continua tentando essa validação dessa pessoa narcisista. Eu quero te falar que isso nunca vai acontecer. Você nunca vai entrar no padrão, porque eles são seres grandiosos. Eles são seres muito superiores. Você nunca vai alcançar essa superioridade, porque eles colocam limites inatingíveis, porque eles são os melhores. Então você nunca vai poder ser igual ou melhor. Então, por isso que você precisa, não é egoísmo você sair, não é egoísmo você cortar contato. Na verdade, é saúde mental, porque não existe uma chance de que isso mude. Esse quadro sempre vai ser preto no branco.
Você pode até jogar a cor, mas nunca vai ser suficiente, não vai permanecer. É preto no branco. Então a gente precisa, sim, entender que esses relacionamentos não vão mudar e quem tem que mudar somos nós. Nós que temos que procurar situações, procurar pessoas, procurar ajuda para que isso venha mudar. Porque é um transtorno de personalidade. A pessoa, ela é assim. Ela não consegue enxergar a vida de uma outra forma. Dentro dos estudos psicológicos, né, falam que o narcisista, ele tem uma autoestima muito baixa. Eu não sei se eu concordo com isso, né? Porque, na minha opinião, né, de acordo com o que eu estudei, eles estão ali um passo da psicopatia, né? Eles têm uma dose de psicopatia por causa da falta de empatia, da grandiosidade, da superioridade. Então, eu acho que eles têm, sim, uma autoestima elevada. Tirando os vulneráveis, que se colocam em posição de vítimas, coitadinhos, e se você não cuida deles, você não pode ter uma vida, você precisa estar ali para cuidar deles. Você não pode casar, porque eu sou sua mãe, você tem que ficar sempre comigo. Você não pode ir morar fora, você não pode ir num show, porque vai que eu passo mal. Tirando os vulneráveis, os grandiosos, eles têm sim uma autoestima elevada. Porque daí para eles não importa o que você fala, o que você pensa, o que você faz, nunca vai ser bom o suficiente. Eles são as melhores pessoas do mundo. Então a gente precisa identificar se estamos dentro de relacionamentos narcisistas, familiar, amoroso, profissional, dentro de redes sociais, amizades, ou se temos pessoas que nós amamos que estão envolvidos com pessoas narcisistas. A gente precisa muito ter esse olhar atento, esse olhar, né, de amor para essa situação. Porque é sim nossa responsabilidade, tanto com nós mesmos, né, em praticar o autocuidado, o autoconhecimento, reconstruir a nossa autoestima, porque quando a pessoa percebe, ela já nem existe mais, ela não tá nem embaixo, ela tá no sub-20 lá, ó. Nem existe mais, existe o pó da autoestima. Então a gente precisa resgatar isso, ou então ajudar pessoas que estão, né, no nosso entorno, que a gente identifica esse tipo de relacionamento, ajudar elas a enxergarem e trazer elas de volta, para que muitas vezes se machuque menos. Que dependendo do estágio que tá, ainda dá para resgatar e não causar tantos transtornos. Então, o narcisista, ele não é uma doença, como eu falei, ele é uma personalidade, mas é uma personalidade, é um transtorno de personalidade que traz doenças aos seus codependentes. Ansiedade, depressão, pânico, TOD, toque, tudo isso pode ser gerado através de um relacionamento narcisista. Que a gente possa estar atento a isso, né? Que a gente possa entender todo esse contexto, nos ajudarmos, caso estejamos dentro de um relacionamento assim, ou ajudarmos as pessoas, né? Conhecimento é poder. A partir do momento que você sabe como o narcisista se porta, não tem como você ter desculpa mais. Não, peraí. Alguma coisa ali precisa ser alterada. Então, eu espero muito que possa ter aberto os seus olhos, né? Numa amplitude geral. Né? Essa série eu vou trazer outros temas dentro das cicatrizes invisíveis, porque o codependente do narcisista, a vítima do narcisista, nada mais tem do que cicatrizes invisíveis. Muitas vezes na sociedade sorrindo, muitas vezes demonstrando algo nas redes sociais que não é uma verdade. Quem nunca viu casos, né? O relacionamento perfeito, e daqui a pouco vem à tona todo o conflito que acontecia dentro de casa, né? Ah, eu passei 20 anos com uma pessoa que era assim, era assado. Então, que a gente possa ter esse olhar de amor ao nosso redor. Que a gente possa entender tudo isso. E entender que cicatrizes podem sim ser invisíveis. Né? Quando a gente machuca nosso corpo, são cicatrizes visíveis. Né? Ah, se eu cortei minha mão, eu tenho uma cicatriz visível. Mas as cicatrizes invisíveis são as mais difíceis. Primeiro, quem tem elas, né, quer deixá-las ali invisíveis por medo, por vergonha, né, de reconhecer que precisa de ajuda. Ou então, elas são tão invisíveis que a pessoa nem consegue entender que ela existe ali. Então, e quando ela percebe, às vezes pode ser tarde demais. Porque pessoas com personalidade narcisista levam, sim, outras a cometerem atos cruéis com seus codependentes.
Muitas vezes eu tô dentro de um relacionamento narcisista e eu tô tão envolvido, tão envolvida, que o erro é meu e eu posso me fazer mal. Então, que a gente possa ter esse olhar de amor. Muito obrigada. Se você tem qualquer dúvida, eu vou deixar essa live gravada. Se você quiser, eu posso mandar o material da aula, né? Tudo, porque tem muita coisa aqui. Né? Eu tenho dúvida, pode ser que eu quero ir mais a fundo. Me manda no direct ou coloca aqui nos comentários que eu vou deixar a live gravada, né? E eu mando pra você o material, tá bom? Muito obrigada, beijo e tchau, tchau.